Olá, boa noite! Boa noite, queridos médicos veterinários que me seguem aqui no canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão. E hoje nós vamos falar sobre o cachorrinho chamado Nick. É um estudo de caso bem bacana, que é muito importante você assistir do início ao fim, porque você pode pegar um caso parecido como esse, tá? Então eu vou compartilhar a tela com você. Enquanto isso, eu quero que você já me dê boa noite, você que está chegando aí, está assistindo gravado, está assistindo ao vivo, né? Independente de que momento aí que você está assistindo essa transmissão, já me dá uma boa noite aqui para eu poder te responder depois com calma. Diz de onde você é, se você é médico veterinário, quanto tempo você tem de formado, de qual estado você está assistindo aqui esse estudo de caso. Eu gosto de conhecer cada um que vem aqui me visitar. Eu tenho várias pessoas aqui que eu já conheço, que estão em todas as transmissões que eu publico, né? E eu quero te conhecer também. Então, coloca o seu nome aqui, fala assim: olha, eu sou médico veterinário de São Paulo, eu sou do Pará, eu sou do Ceará, sou do Espírito Santo, e tá tudo bem. Bom, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Viviane Reis, eu sou médica veterinária há 24 anos, sou especializada em dermatologia e alergologia veterinária, e eu ensino médicos veterinários a diagnosticar e tratar qualquer dermatite com total segurança. E se esse é o seu caso, você está precisando aprender isso também, seja muito bem-vindo. Já ativa o sininho, curte esse post, dá um like aí para mais pessoas poderem também conhecer que eu estou aqui querendo ajudar todo mundo, né, que está nessa área da veterinária. Então vamos lá, gente. O Floquinho, tá? Deixa eu botar aí aqui a apresentação de caso para você conseguir ver melhor. Vamos lá. Floquinho não, gente, desculpa. O Nick. O Nick é um Yorkshire de 4 anos de idade, macho inteiro. Olha como é que o Nick chegou para mim. Ele chegou com essa dermatite ulcerativa em bolsa escrotal, tá? E o tutor, né, chegou desesperado, né, porque não sabia mais o que fazer. Ele já tinha passado por 2 colegas, né? É um animal de apartamento, tá? Então a gente sempre vai avaliar o histórico do paciente, né? E fazer a anamnese, que é justamente para a gente poder entender o que está acontecendo com esse paciente. Então você vê, ó, essa região já está com bastante hiperpigmentação, né? Esse paciente já está com uma secreção aqui, ó, sanguinolenta, purulenta, né? Uma mistura aqui de cronicidade, né? Você vê pelo edema, né? Pela tumefação, já tem um edema, tá bem edemaciado isso aqui, com hiperpigmentação, ou seja, é um quadro crônico, né? E aí, quando a gente vai fazer o histórico, eu fui ver que o Nick ele é um cão adulto, né? Ele mora num apartamento e ele fica preso numa varanda, né, que é uma varanda com guarda-corpo de vidro, né? Então ele passa o dia todo ali, o tutor não bota ele dentro de casa porque diz que ele faz muita bagunça, né? Então ele fica ali. E eu atendi o Nick em domicílio. Então, a vantagem, às vezes, de você que está aí, de repente, que faz domicílio também, é você conseguir entender como é a casa do tutor, porque você já está lá. Então, é diferente do consultório que ele fala para você como é e quando você vai à casa dele. Quando você vai à casa dele, você está vendo o ambiente que aquele animal vive. E o Nick estava ali naquela região da varanda, eu atendi ele na varanda, que era justamente onde ele estava, né? E eu comecei a observar como era esse ambiente que esse animal estava. Lá tinha uma casinha de plástico, um paninho de algodão, até aí tá tudo bem, né? Esse paninho ficava forrando um colchonete que estava dentro dessa casinha de plástico e alguns brinquedinhos lá, mas tudo muito limpo, bem higienizado. Em volta da varanda tinham cadeiras de vime, essas mesinhas de centro, né, para o pessoal que gosta às vezes de ficar na varanda também, além desse ambiente que o cachorrinho ficava, né, o tapetinho higiênico, água, comida, comedouro direitinho. Agora, o que me chamou a atenção é que nessa varanda, tá? Era um guarda-corpo de vidro, todo fechado com cortina de vidro, mas não tinha nada para proteger o Nick do sol. E outra coisa que me chamou a atenção, tá? Era piso, não tinha tapete. E aí eu fui fazendo aquelas perguntas, junto com o histórico, né, de quando chega para mim, para anamnese. Como foi tratado esse paciente até então? Né, todos os veterinários que atenderam ele também foram em domicílio e acharam que fosse alguma dermatite alérgica,
né, pela casinha, e pediram para trocar o paninho por paninho de algodão, e aí prescreveram cremes à base de corticoide, antibiótico, antifúngico, tríades, né, tipo um dermotrate. Então, esse animal estava sendo medicado com anti-histamínico, tá, hidroxizina, clemachina, e cremes com tríade, antifúngico, antibacteriano e antimicótico. Tá? Então, os dois médicos veterinários que atenderam ele anteriormente tinham prescrito isso. Tá? E aí, o que me chamou a atenção? Um animal de 4 anos, sem castrar, né? Apesar de ter 4 anos, a gente pode, né, abrir as gavetas das possibilidades. O que pode dar esse tipo de quadro nesse animal? Pode, de repente, ter um cisto ali, esse cisto ter rompido, né, e ter feito essa úlcera? Pode. Então, a primeira gaveta, né, uma das gavetas, não a primeira, mas a primeira gaveta é neoplásica. Então, existem cistos, às vezes, que aparecem em bolsa escrotal ou em testículo, que podem vir a ulcerar, são imperceptíveis, podem vir a ulcerar e formar essa lesão, tá? O tempo, né, de ação, do tempo de formar esse eritema, né, esse eczema e ser tratado para poder abrir, né, ulcerar esse testículo foi em torno de 3 meses, segundo o tutor, tá? Deixa eu ver o que mais que ele me falou. Ah, sim. Por ele morar em apartamento, era um animal que ia à rua todos os dias, né? Mas era um animal que só ia fazer as necessidades na rua, mas também tinha um tapetinho higiênico ali naquela região da varanda, tá? Outra coisa que me chamou a atenção era a alergia de contato, porque como é um animal que pega sol e ali não tem, a não ser a casinha, mas a casinha de plástico, que também esquenta, você imagina o plástico com a incidência do raio solar. Então aquilo poderia ser uma queimadura também. Mas segundo o tutor e a empregada, que a empregada fica o dia todo em casa, quando tá sol, o cachorro fica na área de serviço. Então, eles me relataram isso, que quando tá sol, ele não fica lá, fica na área de serviço. E quando começa a bater sombra, ele volta para a varanda. Bom, eu tenho que anotar as coisas que eles me falam, então eu continuei anotando. Mas queimadura, dermatite solar ali, por queimar, né, a própria casinha quente e o cachorro encostando no testículo, porque é onde ele deita, se ele deita com as patinhas para trás, o que encosta primeiro é a barriguinha e o testículo. Então, eu fiquei pensando também, se fosse de repente dermatite solar, né, da queimadura pelo sol incidindo na casinha ou o sol incidindo no piso, ele teria outras regiões acometidas. Ou seja, uma parte da coxa interna, algumas outras regiões acometidas, mas era só a nível de testículo. Então eu guardei essa gaveta aí de dermatite solar também, tá? Outra coisa é a neoplásica que eu falei, e poderia ser também uma alergia de contato químico. E aí eu perguntei, né, sobre o que a empregada limpava aquele ambiente. Se era cloro, se era algum produto de limpeza como Veja, esses produtos comuns de limpeza. Ela me relatou que ela passava vinagre por ser porcelanato. Eu perguntei como é que ela diluía esse vinagre. Ela dizia que passava puro, porque ela falou, ela viu num vídeo que passando vinagre puro, o porcelanato dura, o brilho dele dura mais tempo, então ela não diluía o vinagre. E o vinagre, gente, a gente sabe que é ácido acético, né, e queima, né? Então eu já abri a gaveta, né, também dessa queimadura por vinagre, tá? Dessa alergia por contato com vinagre. Bom, vamos lá. E aí, mediante isso, eu também perguntei sobre a alimentação do Nick. O Nick comia ração super premium e não tinha petiscos extras, tá? Então, isso foi uma coisa que também foi me relatado. Bom, o que eu fiz? Eu coletei material para citologia da borda da lesão. Não adianta a gente coletar do meio, onde tinha aquela secreção purulenta e serossanguinolenta. Então, eu peguei a borda, né, da bolsa escrotal, que estava começando aquela úlcera, né, e fiz uma esfoliação com espátula e fiz cito. E olha o que apareceu aqui, gente. Eu uso essa espátula para cito, por isso que eu coloquei nesse slide. Muitos bastonetes, tá? Células de escamação, tá? Células inflamatórias e muitos bastonetes. Ou seja, aqui está me dizendo que tem uma infecção importante bacteriana e crônica ali, tá? Qual foi a conclusão que eu cheguei
e eu vou dizer para vocês por que que eu cheguei a essa conclusão, tá? Segundo o tutor, o animal não ficava no sol, né? E eu examinando esse testículo por dentro, porque eu lavei essa região, tá? Eu lavei bastante com solução de PHMB para tirar o biofilme dali, porque era uma secreção muito mucosa, mucopurulenta, então eu tive que lavar com PHMB, né? E com gaze. E aí foi saindo toda essa secreção e eu comecei a examinar essa bolsa, já que ela estava aberta, eu comecei a examinar para ver se eu via algum foco de neoplasia, e não tinha nenhum foco de neoplasia. Em relação a não deixar o bichinho no sol, eu acreditei no tutor e somente pedi para tirar o vinagre. Então eu falei para ela ficar por um mês lavando todo esse ambiente sem usar nenhum produto químico. Então, pedi para ela lavar com detergente neutro várias vezes concentrado para poder tirar todo o resíduo do vinagre do ambiente, tá? Pedi para usar hipoclorito também para tirar o cheiro, porque fica cheiro de vinagre no ambiente, né? Então, eu pedi resíduo de vinagre, então eu pedi primeiro para lavar com hipoclorito, depois usar bastante detergente. Então, por um mês, ela ficou fazendo essa lavagem e esse animal ficou na área de serviço, não ficou mais na varanda. Outra coisa que eu pedi foi para eles fazerem o fechamento com cortina ou com persianas dessa cortina de vidro, para poder evitar pegar sol e ter algum esquecimento da pessoa tirar o cachorrinho do sol, esquecer, ou a empregada está fazendo uma outra coisa, passando roupa, e esquecer que o cachorrinho está no sol. Então, para evitar qualquer outro tipo de problema, eu pedi para providenciar uma persiana e uma cortina, tá, nessa varanda. E eles fizeram, tá? Outra coisa que eu pedi foi trocar essa caminha dele, né, esporadicamente, então remover esses tecidos, mesmo sendo de algodão, lavar com sabão de coco, né, semanalmente, e toda semana trocar também o tecido. Então, o meu diagnóstico foi dermatite de bolsa escrotal com etiologia alérgica, promovida por contato com vinagre. Mas ficou aquele ponto de interrogação se poderia ter sido também, gente, o sol, tá? Eu não tenho como afirmar, mas eu tenho que acreditar em tudo que o tutor fala para mim e eu seguir tirando esse produto químico do ambiente para limpeza e funcionou, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, que o animal estava desse jeito e com o tratamento fechou a bolsa escrotal, né? E apesar dessa hiperpigmentação, né, que a gente não conseguiu tirar, mas vocês podem ver que aqui tá crostoso e aqui já tá a camada fininha. Depois a gente só entra aqui com creme de hidratação e essa pele volta à coloração normal, tá? Eu usei então PHMP e uma pomada com base de gentamicina, sulfadiazina e vitamina A, que vão ter ingredientes antimicrobianos para poder atuar aí nessa área que tem infecção crônica. E via oral eu passei quinolona em função dos bastonetes in situ, tá? Bom, você gostou desse estudo de caso? Deixa eu fechar aqui. Eu espero que você tenha gostado, né? E vou pedir para você dar um like se você gostou, ativar o sininho toda vez que eu tiver algum estudo novo. Eu vou trazer aqui para você, ou quando eu tiver alguma transmissão ao vivo aqui pelo YouTube, você também vai saber. Compartilha com quem precisa, se você tiver algum amigo veterinário que possa vir um dia atender um caso parecido como esse, né? E é importante a gente sempre propagar o que a gente aprende com os colegas também que a gente gosta. E me diz aqui agora, me conta aqui, qual foi o maior aprendizado que você teve com esse estudo de caso. Comenta e compartilha. E eu te espero ao meu lado. Ativa o sininho aqui, beleza? Uma excelente noite para você, ou tarde, ou dia, eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Mas fiquem com Deus e até a próxima.